Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite e vamos com a análise fiel de Corinthians 4, Vasco 2. Peço para os amigos se inscreverem no canal da Rádio Coringão no YouTube, dê like, compartilhem, comentem e também sigam as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. É só digitar Rádio Coringão e acesse o site radiocoringão.com. Bom, o Corinthians venceu a equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro, em São Januário, por 4-2. Um jogo difícil, como já era esperado para a equipe do Corinthians. O Corinthians que não começou bem o jogo, logo de cara já saiu atrás do placar com 3 minutos. Mais uma vez a equipe sofrendo na bola defensiva. Aliás, na bola defensiva, né? Nas jogadas aéreas. Com 3 minutos, o Lucas Piton, que fez ali o cruzamento, e o atacante lá, aliás, o lateral, né, o Puma Rodrigues, fez o gol da equipe carioca. O Vasco recuou e o Corinthians passou a ter a bola, porque até então, nos primeiros 4 minutos, não viu a bola, só correu atrás do Vasco. Quando foi ter a bola, após já estava 1-0 para o adversário. E o Corinthians com dificuldades, porque o meio-campo não teve vida fácil, né? O meio-campo com muitas dificuldades, o Renato Augusto, principalmente, nas criações e tudo mais. É... Repito, com dificuldades, mas ainda assim o Corinthians conseguiu chegar ao gol de empate, né? Uma jogada que começou com o Roberto, aí teve a cabeçada do Juliano para o Romero, que também de cabeça completou para o gol, empatando o jogo. Só que o Corinthians recuou, ou seja, o Corinthians cometeu o erro do adversário. Aliás, que bom que o adversário errou, né? Mas é um erro você fazer um gol e recuar. E o Corinthians recuou, e aí o time do Vasco foi para cima novamente, passou novamente a ser superior no jogo e fez 2-1 com o Verratti. E eles tiveram até chance de ampliar, né? Teve um momento do jogo que acho que estava até mais fácil o Vasco fazer 3-1 do que o Corinthians chegar ao gol de empate. Porém, eles não souberam aproveitar as chances que teve e o Corinthians novamente conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu ficar mais presente no campo de ataque e empatou o jogo novamente com o Romero. Fagner cobrou escanteio, o Lucas Veríssimo desviou e o Romero completou de cabeça, empatando o jogo para a equipe do Corinthians 2-2. Então foi o primeiro tempo em que o Corinthians não atacou tanto, mas foi cirúrgico, né? De 3 finalizações no gol, fez 2 gols, ou seja, um aproveitamento muito bom, mas o problema era a parte defensiva. A equipe dava muito espaço para a equipe do Vasco, principalmente pelo lado do Fábio Santos. No segundo tempo, o cenário foi o mesmo, com o Vasco tentando pressionar, o que é normal também, né? Porque o Vasco jogando em casa, diante de sua torcida, se o Corinthians estava numa situação ruim, o Vasco estava pior, né? O Vasco estava abaixo da equipe do Corinthians na tabela de classificação, então era natural que eles fossem ir pro tudo ou nada, né? Arriscar um pouco mais. Então era natural que o time do Vasco fosse ter mais a bola e o Corinthians estava armado para os contra-ataques. Só que nos primeiros 10 minutos do segundo tempo só deu o Vasco, né? O Vasco apostando muito nas jogadas aéreas e o Corinthians se defendendo bem, suportando bem a pressão. E no primeiro ataque do Corinthians no segundo tempo, que foi aos 14 minutos, passe para o Gabriel Moscardo, ele livre, né, de marcação de fora da área, acertou um belo chute, acho que a bola até desviou no meio do caminho e foi morrer no fundo do gol 3-2. Então, se o Corinthians já estava armado para o contra-ataque com os 3-2, aí essa estratégia, claro, é, acabou sendo mantida, né, de fato. E o Mano Menezes, ele foi muito feliz nas suas mudanças, né? A gente sempre fala que o Corinthians não tem banco, né? No banco, assim, não tem banco, assim, não tem jogadores do banco de reservas que possa, de repente, mudar o cenário da partida. Mas ontem teve. E por que teve? Porque o adversário
perdendo o jogo, e o Ramon Dias, o treinador deles, encheu o time de atacantes. Ele colocou mais dois atacantes, ele colocou mais dois jogadores no meio-campo, teve que tirar homem do sistema defensivo, então ele ia ficar mais exposto. O Vasco ia deixar mais espaços. Aí o que, que o Mano Menezes fez? Colocou o Wesley, colocou o Matheus Araújo e colocou o Giovani, que são jogadores de velocidade, que é para matar o jogo no contra-ataque. O Vasco, repito, só, né, com os cruzamentos, só com lançamentos, jogadas aéreas, e o Corinthians suportando muito bem, até que finalmente o contra-ataque para matar o jogo chegou, né? O passe, se não me engano, foi do Fagner para o Matheus Araújo, partiu em velocidade pelo lado direito, ganhou, né, da marcação na corrida, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, o Giovani aparecendo completamente livre, fez o quarto gol para a equipe do Corinthians, o gol que decretou a vitória do Corinthians, o gol que praticamente decreta a permanência do Corinthians na Série A. Matematicamente, o Corinthians precisa talvez de um ponto, né? Mas são 5 ou 6 pontos longe da zona do rebaixamento, faltando 2 jogos. Então, provavelmente, o Corinthians, praticamente, né? Enfim, o Corinthians está salvo nessa luta contra o rebaixamento, mas é claro, né? Ganhando do Inter, aí sim, 100% garantido na Série A. E aí sim conseguir fazer a reformulação que tem que ser feita no ano que vem, né? Tentar montar aí uma equipe muito forte, uma equipe competitiva, para que o Corinthians possa voltar a brigar por títulos e não ficar brigando para não cair e nem ficar brigando por meio da tabela, que foi o que aconteceu com o Timão, infelizmente, nos últimos anos, né? Então foi uma vitória heróica da equipe corintiana, merecida. Tinha que ter dado uma resposta depois do vexame contra o Bahia. A resposta veio e agora, ufa, faltando 2 jogos, estamos mais aliviados, super aliviados, porque uma derrota seria um desastre e o Corinthians poderia até terminar na zona do rebaixamento na rodada. O Timão volta a campo no próximo sábado, às 18 horas, contra o Internacional na Neoquímica Arena. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. E vai, Corinthians!